Saudações, família! Estamos aqui reunidas para a abertura da nossa jornada de conexão com o nosso ciclo feminino, uma jornada de conexão com grandes figuras do feminino tântrico ancestral. Hoje é um dia muito especial porque estamos abrindo um momento que é fruto de uma pesquisa, tanto minha quanto da Pri, de um longo período e que agora ela está se tornando realidade. Até pouco tempo atrás a Pri falou que a gente estava gestando esse momento, então eu sinto que estamos dando luz a esse projeto. E isso é muito especial porque estamos em mulheres, somos duas mães solo, caminhando um caminho que acreditamos, querendo compartilhar o que a gente tem de melhor com vocês. Então, essa é uma grande alegria para mim. E em nome, né? Daqui a pouquinho a Pri vai falar também, em nome do grupo, quero dar as boas-vindas para todas nós aqui na jornada. Esse primeiro encontro é um encontro, como o próprio nome já diz, de acolhimento, a gente explicar como a jornada vai funcionar, ter um momento de sintonização com o campo desse trabalho e com o nosso campo interno também. E esse é um espaço de experimentação, de investigação interna, de investigação em grupo, de partilha entre mulheres. Então, a gente não está chegando aqui num lugar de quem sabe mais, um lugar de quem tá acima de alguma forma. O que a gente está apresentando aqui é fruto de um trabalho de coração e ventre nosso e um momento onde todas vamos crescer juntas aqui. Então, claro, tem muito conhecimento envolvido também, mas a gente quer desde já que a gente possa participar dessa jornada como um espaço de vivência, que a gente possa vivenciar experiências, que a gente possa mergulhar para dentro de nós, que a gente possa partilhar e assim aprender com a fala de outra mulher que está passando por uma jornada semelhante à sua, tanto que sentiu esse chamado em estar aqui entre nós. Eu quero, antes de tudo, abrir esse momento de uma forma ritualística, trazendo para a nossa consciência o campo desse trabalho, a egrégora que está sustentando toda essa força que a gente está trabalhando aqui. Em seguida a essa abertura, eu já passo a palavra para a Pri, para ela continuar com uma proposta de alinhamento, e aí ela fala melhor sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, notarem que como só da gente fechar os olhos e fazer esse convite a um aterramento, a gente já habita uma outra camada do nosso ser. E é desse lugar onde a gente visualiza o círculo formado por todas nós aqui, honrando a presença de cada uma, a presença de quem está ao vivo, a presença de quem acompanha pela gravação. Visualizamos esse círculo, nos saudamos e honramos umas às outras em nossa presença, em nossa caminhada, em nossa voz. Envia
amor para cada um desses corações, nessa roda que visualiza, você visualiza, você tem esse poder de visualizar algo, e isso é uma habilidade, ou seja, você pode treinar isso, se tornar cada vez mais hábil na arte da visualização, que é um lugar muito misterioso do nosso ser. A gente não precisa explicar ele para conseguir vivenciá-lo. Então visualize esse círculo, visualiza do seu coração saindo um feixe de luz cálida, luz amorosa, luz quentinha, indo do coração de cada mulher aqui presente ao coração de cada mulher aqui presente. E sinta a teia se formar, uma teia de luz conectando nossos corações. Se permita descansar um pouco nesse lugar. Um lugar tão raro, que deveria ser muito mais comum, muito mais familiar. Porque quando mulheres se unem, a gente faz magia. Então, sinta esse círculo mágico se formar através dessa teia que primeiro conecta os nossos corações, conecta a nossa intenção. E então, começa a se expandir e do nosso coração começa a envolver esse círculo formado por cada uma de nós. Então, vamos chegar nesse círculo, expandindo a partir de onde estamos, envolvendo um território cada vez maior, abençoando a sua região, abençoando a sua cidade, seu estado, seu país, transcendendo divisões político-territoriais, demarcações artificiais no território e se conectando com o grande corpo da Terra. Nesse círculo, a gente se reconhece e a gente retorna ao nosso espaço cerimonial que envolve cada uma de nós e todas nós juntas. E esse círculo é aquele que cria dentro dele um campo de proteção, um campo onde tudo o que aconteça dentro desse círculo decretamos nesse momento que é em benefício de todos os seres, que chegue trazendo cura, crescimento, expansão, consciência, empoderamento, para que os mais belos sonhos da Terra possam se manifestar na nossa vida e na vida de todas as nossas irmãs. E a esse círculo convidamos a presença da guarda, das guardiãs e guardiões das 4 direções, que se coloquem em seus lugares de vigia, de cuidado, que tragam suas medicinas à nossa roda medicinal. Guardiãs e guardiões da egrégora tântrica e da egrégora de cada pessoa aqui presente, que cada pessoa aqui presente traga nesse momento a sua guiança sagrada para ancorar esse espaço, pedindo com respeito, humildade, para que tragam aqui as suas medicinas. Soprem os bons ventos vindos das direções para esse nosso espaço sagrado. Convidamos a antiga egrégora de sangue das mulheres, egrégora essa que existe antes mesmo das palavras, antes mesmo das formas de expressão espiritual, aquele momento em que
as mulheres se reconhecem nesse sangue, esse que é o sangue da vida, esse que é o sangue da irmandade feminina que se suporta no momento que se sangra pela primeira vez, que se sangra durante um parto, desse corpo que se sangra na doença e talvez muitas vezes na morte, esse sangue que chama o cuidado, que chama nos ajudarmos apesar de todas as diferenças, esse sangue que ensina e que nos conecta com a terra. Então a gente chama desde essa primeira ancestral que sangra, para que traga aqui sua força através das eras, todas as mulheres, todos os ventres que se abriram, desde a primeira mulher até cada uma que aqui ocupa seu lugar nesse círculo, que tragam suas bênçãos a nós que nesse momento buscamos reativar e reconectar e fortalecer esse fio vermelho que nos une. Convido aqui também a egrégora do Oriente, a egrégora das mulheres, das irmãs que vêm lá de terras distantes com um conhecimento tão precioso do Tantra. Todas as mestras e mestres que guardaram essa sabedoria através dos tempos, através das guerras, sabedoria transgressora, sabedoria que rompe os véus da ilusão, sabedoria que nos coloca de frente a tudo aquilo que precisamos amorosamente encarar. Tragam aqui suas medicinas e suas bênçãos. Com muito respeito, abrimos esse espaço de estudo para aprender. Om Vajraguru Padma Siddhi Hum. Honrando a sabedoria de todos os mestres e mestras, honrando a verticalidade do sistema onde aprendemos com aqueles e aquelas que caminharam e aprenderam antes de nós. Que possamos ser o cálice onde a sabedoria de nossas ancestrais se derrama, para que a gente possa ser canal também. Chamamos a sagrada egrégora guardiã, egrégora de Abhyayala, nosso continente, sagrada egrégora de Cacau, mulheres, mãos que moem, mãos que plantam, mãos que descascam a semente, mãos que acendem o fogo, mãos que torram a semente, mãos que fazem as vasilhas de barro, de coco, do que quer que seja, mãos criativas, mãos de vida, mãos das nossas ancestrais, desta nossa terra, mãos que sabem abrir caminho nas matas. Saudamos aqui os povos da floresta. Saudamos aqui as mulheres da floresta que tragam aqui, através da nossa medicina, que também orienta a nossa jornada, toda a sua força, toda a sua conexão, que a gente nem imagina qual é, mas que aqui
se faz presente. E assim, seguindo os passos daqueles e daquelas, principalmente daquelas nesse círculo, que caminharam antes de nós, estão abertos os nossos trabalhos. Reia, reia, hermanas. Que maravilha estarmos aqui. Muito agradecida por essa oportunidade. Pri, pode seguir daí. Deixa eu te marcar. Tá tudo certo para você continuar daí? Abre seu mic. Tudo certo, gratidão. Conectada aqui, muito grata por essa prática. Bem-vindas todas aqui também, né? Dando as minhas boas-vindas agora, todas vocês presentes, a Marília, essa egrégora formada. Tô até zen. É um prazer estar com vocês, com todas vocês. E antes de eu iniciar uma pequena prática que eu preparei para a gente, né? Eu quero me apresentar brevemente, né? Eu me chamo Priscila Invernon e eu trabalho com feminino, com ciclos, práticas de reconexão, né? Com essa sabedoria interna, voltado sempre para o resgate da autonutrição da mulher, da liberdade emocional, da ciclicidade, num resgate aí do nosso ritmo, da nossa alma, né? E aí eu quero conduzir com vocês aqui, né, focando no na nossa jornada, uma prática para a gente seguir essa abertura de campo aí que a Marília já iniciou, né, maravilhosa, da nossa mátrica Jornada do Feminino Cíclico. Então, seguindo aí nessa abertura, eu convido vocês todas a se colocarem em presença nesse momento, né, seguirem nessa presença. Eu acredito que de alguma forma estamos todas juntas, né? Essa energia que a gente está criando hoje aqui, ela reverbera para todas as mulheres que se conectam de alguma forma, né, com esse trabalho, independente do espaço-tempo, independente de quem está aqui ao vivo, de quem vai assistir na gravação, e também no coletivo, né, no coletivo feminino. Então, por alguns instantes, vamos nos desligar, né? Continuar desligadas do nosso dia, das nossas tarefas, das preocupações, compromissos. E a jornada mátrica, ela começa exatamente desse lugar, né? De reconexão, de retorno com o nosso próprio corpo, retorno à presença, à consciência e à nossa ciclicidade. Então, se possível, eu convido vocês a fecharem os olhos, seguirem aí confortáveis como puderem, né, no chão, na cadeira, coluna ereta, pés no chão. Colocar uma das mãos de vocês sobre o ventre, na região ali do seu útero, e respirar conscientemente. Então, vamos inspirar profundamente o ar pelo nosso nariz e soltar pela boca. Deixem sair o som que precisar sair. Respirem novamente profundamente. E soltem pela boca. E mais uma vez. Coloquem a atenção na respiração de vocês. Se algum pensamento aparecer, não precisa lutar, deixe que ele passe. E traz a sua atenção novamente para a respiração. Agora vamos imaginar
que pela planta dos seus pés começam a nascer umas raízes. Essas raízes, elas começam a descer. Elas atravessam o solo, atravessam as camadas da terra e vão descendo até alcançarem o centro da terra. E do centro da terra começa a subir uma energia de sustentação, uma energia de ancoramento, de nutrição. Sintam essa energia que sobe pelas raízes, chega até os seus pés, vai subindo pelas suas pernas, até chegar ao seu centro, até chegar ao seu chakra básico, o centro da sua sustentação. E essa energia ela continua subindo até chegar à região do seu ventre, seu centro criativo, seu chakra sexual. Siga sentindo essa energia circulando no seu ventre. Dentro do corpo feminino existe um centro profundamente cíclico. Mesmo quando não estamos menstruando, quando não sabemos exatamente em que fase nós estamos, ou mesmo se não tivermos útero físico, esse ritmo ele continua existindo. O corpo da mulher ele não é linear, ele pulsa em ciclos, expansão, recolhimento, clareza, sensibilidade, movimento, silêncio. Então, eu convido você a perguntar internamente para o seu corpo. Não precisa responder, nem tentar responder com a mente. Apenas sinta como está o meu ritmo hoje. Vai sentindo essa resposta, trazendo essa pergunta para o seu ventre, para o seu corpo. Como está meu ritmo hoje? Seguindo respirando, percebe agora essa energia que chegou da terra até o seu ventre e imagina que ela começa a subir lentamente pelo seu corpo. Ela sobe passando ali pelo seu plexo solar, sobe até o seu coração, no cardíaco, até a garganta, no seu laríngeo, passa pelo centro da sua testa, no seu frontal, até chegar ao topo da sua cabeça, no seu coronário. E agora imagina que essa energia ela continua subindo e ela se expande acima de você e sobre esse círculo que nós formamos, esse círculo de mulheres, como um campo de luz, um campo de consciência que vai se abrindo, vai se expandindo. E acima de você, acima de nós, existe a lua, né? Silenciosa, misteriosa, mudando de forma cada noite. Assim como nós também, né? Mudamos de forma ao longo do nosso ciclo, mudamos ao longo da nossa vida. Então, sinta nesse momento a energia da lua que está no céu. Existe algo muito bonito quando a gente observa a lua feminina que orbita ao redor da Terra, que cuida da fluidez da terra, afeta as marés, também a seiva que desce às profundezas para nutrir as raízes e depois sobe novamente no seu ciclo para se mostrar. Quando a gente olha para a lua externa, para os ciclos naturais, começamos também a compreender um pouco desse universo inteiro, desse universo interno, porque tudo na natureza está interligado, assim como a lua influencia
as águas da terra, também a nossa lua interna conversa com as nossas águas, com nossos ritmos, nutrição interna e com a nossa ciclicidade. E agora, aos poucos, vai sentindo essa energia que se expandiu e permita que ela comece a voltar para o seu corpo. Então, ali da lua, ela vai voltando, chegando, retornando para o seu chakra coronário, passando novamente para cada um dos seus centros, pelo frontal, descendo pelo seu corpo, pela garganta, coração, seu plexo solar, voltando ao seu ventre, chegando ao básico, descendo pelas suas pernas, até chegar novamente à planta dos seus pés. E agora imagina também aquelas raízes que desceram profundamente da terra, elas vão começando aos poucos a se recolher. Essas raízes que alcançaram o centro da terra, elas vão retornando, subindo pelas camadas da terra, até voltarem para a planta dos seus pés. E aí vocês vão também voltando para o seu corpo, percebendo que esse corpo agora está mais nutrido, mais alinhado, consciente. Traz uma respiração. Aos poucos você pode ir trazendo novamente atenção para o ambiente, movimentando o corpo, abrindo a boca, espreguiçando. E quando sentir, vocês podem abrir os olhos. Mesmo que a gente está em lugares diferentes, existe algo muito poderoso, né? Que é um grupo de mulheres que escolheu parar alguns instantes para se conectar, para se escutar, né? Existe uma frase da Clarissa Pinkola Estés que eu gosto muito, que ela diz que quando uma mulher vive, todas as outras também vivem, né? Então, quando uma mulher desperta, algo também desperta no coletivo, né? Quando uma mulher se permite, se nutre, todas as outras também são tocadas de alguma forma por esse movimento. E essa energia ela vai reverberando no coletivo, né? Então eu convido agora a gente a levar a mão no coração e agradecer por esse momento, né? Momento juntas, gratidão. Ihu, bem-vindas! Bem-vindas à Mátrica, né? Começamos aí, espero que todas estejam bem. E devolvo a fala para Marília nesse momento, gratidão. Eia! Ai, muito boa a prática, Pri. Graças por esse momento. Para quem não sabe, gente, eu e a Pri nos conhecemos através desse caminho de estudo sobre o cacau. Então, foi uma das primeiras vezes que a gente esteve juntas, foi no estudo do cacau. E depois, inclusive, acredito, né, Pri, que algo do que a gente está vivenciando aqui também foi fruto daquela sessão de mentoria que a gente teve e tudo mais, mas o que eu queria dizer é que essa prática que a Pri conduziu é uma prática extremamente necessária, importante, e ao mesmo tempo que ela é uma prática tão profunda e poderosa e que tem realmente essa capacidade de nos nutrir instantaneamente, ela é também uma prática muito simples, né? Então, enquanto a gente era conduzida, eu me recordei da primeira vez que eu fui conduzida em uma prática semelhante. Trago aqui o nome da minha mestra, Leiola Antara, que foi a primeira pessoa que me conduziu numa prática como essa. E desde a primeira vez que ela me transmitiu essa prática, que eu tive a oportunidade de vivenciar isso, essa prática entrou profundamente no meu ser, em algo que eu sempre fiz questão de conduzir nas minhas jornadas, porque eu sentia que ela era poderosa. Só que
tudo que a gente também vai fazendo muitas e muitas e muitas e muitas vezes, uma hora nem a gente mais está mais tão inspirada para fazer, e aí receber essa prática de novo pelo olhar da Pri, cada mulher traz um pouquinho do seu jeito, traz a gente consegue reconhecer o que é universal e ao mesmo tempo se encantar com a suavidade, com o cuidado, com o carinho, com toda a construção de uma verdade que é de cada mulher e que se expressa num momento como esse, quando uma mulher escolhe trazer a sua voz para compartilhar sabedoria, para compartilhar consciência, para compartilhar iniciação. Essa prática é uma prática iniciática. Ela é acender esse fogo interno que a gente tem dentro de nós e a gente vai acendendo o fogo umas das outras. Então, eu fico muito feliz, muito honrada, assim, muito agradecida de sentir que estamos aqui multiplicando saberes poderosíssimos, ancestrais do feminino e que seguiremos assim, seguiremos iluminando o caminho umas para as outras. E pego esse gancho para começar a falar sobre quem são essas que chegam como algo talvez novo dentro desses círculos que a gente frequenta, círculos de mulheres, círculos de consciência, círculos do yoga, até mesmo do tantra, que são as mátricas. E curiosamente, apesar de eu falar que é algo novo, porque é algo que eu mesma não tinha ouvido falar até então, em muitos anos de caminhada, né? Mais de 20 anos de caminhada com o feminino e é algo recente na minha própria caminhada, quando estamos falando, talvez, dos nomes mais antigos do feminino que a gente tem. Talvez não nem mesmo os nomes mais antigos, mas os arquétipos mais antigos. Porque eu sou a louca dos começos, né? Eu gosto muito de entender de onde veio tal coisa. E aí, eu acredito que tudo começou para mim quando eu sou aficionada pela força de Kali, por como Kali vem se apresentando nesses tempos tão necessários da presença dela, tempos onde o feminino precisa se mostrar forte, onde ele precisa se mostrar apto a se defender, onde ele precisa se mostrar corajoso. Então, ela está sendo realmente uma representante desses momentos e não por acaso, dentro do caminho espiritual que eu sigo, a gente fala que estamos em Kali Yuga. Então, é uma marcação de tempo muito grande que marca eras, que marca milênios. E esse milênio esse milênio não, nesse período que a gente está, ele seria aí o período de Kali, o período daquela que é conhecida como a devoradora dos tempos. Então a gente realmente como se estivesse chegando no fim de uma era da humanidade, uma era que é conhecida como era da degenerescência. Então toda essa destruição, todo esse caos que está acontecendo aí na realidade manifestada já foi previsto pelos povos, pela sabedoria ancestral, e a gente tá vendo isso e traz esse nome, né? Só que aí eu vi um mito de Kali sendo contado daquela forma tradicional, aquela forma já vedantizada, já patriarcalizada, que provavelmente é que todo mundo já ouviu sobre Kali alguma vez. Que tá ali acontecendo uma confusão, os demônios, né? Sempre os demônios, sempre o mal tentando o nosso humano. E aí tá acontecendo a guerra ali, os demônios invencíveis, e aí de Durga, que já é uma divindade posterior, uma divindade feminina que aparece depois, bem depois na narrativa histórica, de Durga se emana Kali, e Kali muito louca, língua para fora, né? Ali
mata todos os demônios e aí ela entra num frenesi tão louco, tão descontrolado, porque as mulheres são descontroladas, as mulheres são loucas. E ela, louca, começa a destruir tudo, sem visão, não tem discernimento, não tem, assim, se enlouquecer, aí é destruição total do planeta, da humanidade, né? Vejam só, as mulheres muito loucas vão destruir a humanidade, não é mesmo? E aí, só quando Shiva se joga aos pés e ela percebe que ela está pisoteando seu amado, o grande senhor do universo, aí ela volta a si e então é apaziguada na sua fúria. Essa é a história. E essa história, depois de ouvir muitas vezes, teve uma vez que ela me soou ofensiva. Eu não gostei. Eu não gostei de Kali sendo retratada dessa forma. E fui tentar entender se essa representação, porque existe, né? Existem muitas representações, esculturas de Kali pisando em Shiva. E aí eu fui tentar entender se o que surgiu primeiro. Se o que surgiu primeiro foi a história ou se o que surgiu primeiro foi a imagem. E a imagem surgiu muito antes da história, mas muito antes. Então, cria-se uma narrativa para uma cena. E essa cena ela tem outro significado. E quando a gente vai buscando, vai escavando esse significado, a gente vai chegando em figuras do feminino que carregam os mesmos símbolos. O mesmo colar de caveira, a mesma dança sobre corpos, o mesmo ambiente meio sombrio, cemitério, sem lugar de cremação, lugares limítrofes, lugares marginais da sociedade, lugares onde não é todo mundo que quer lidar com isso. Não é todo mundo que quer lidar com queimar o corpo das pessoas idosas e doentes que fizeram a passagem, lidar com esse lugar. Mas sempre teve. E sempre foi estranho lidar com esse lugar. Só que a sabedoria ancestral sabe que aí tem uma força muito grande, porque por mais que a gente não queira lidar com morte, doença, envelhecimento, esse é o destino final se tudo der certo. Então, quem aprende a lidar com isso, quem aprende a olhar de frente para a morte que acontece a cada instante na nossa vida, para a morte que acontece a cada sangue na nossa vida, vai ganhando poderes, poderes de presença. Porque se a qualquer momento eu posso morrer, eu preciso estar plenamente aproveitando essa oportunidade que eu tenho. A morte se torna a melhor amiga da sua vida mais pulsante. E para que a gente está vivo, afinal? Então era essa pergunta que essas pessoas iam buscar nesses lugares de cremação. Elas queriam estar mais perto dos mistérios da morte para aprender mais sobre a vida. E essas pessoas não estavam sozinhas. Elas estavam ali junto com a consciência da Terra que sopra através da intuição, que sopra em cachoeiras e poços de água, sopra nesses templos da natureza, onde habitam as serpentes, onde habita o fluxo das águas. Por isso que esses lugares foram sempre considerados lugares encantados, porque a grande mãe, na sua sabedoria, ela percebeu que ela precisava de consciência capaz de se comunicar através da palavra com os seres humanos. Os seres humanos entendem através de palavra, nem sempre. Teve tempos em que ele precisava se comunicar através de símbolos, através de uma intuição visceral. Ele faz uma fogueira. Quando estiver sangrando, se recolhe. Não tenha medo de ser feroz se você precisar. Pouco a pouco, conforme a consciência humana foi se desenvolvendo, foi se desdobrando, ela chega em figuras que também
vão se desenvolvendo, figuras encantadas, seres encantados que guardam a sabedoria da terra e que conseguem se comunicar com os seres humanos. Eles têm essa interface conosco. E aí, né, os povos indígenas da, do nosso continente têm nomes para esses seres serpentinos. Boiúna é um deles, Oxumaré é um deles. E dentro da tradição tântrica seriam os nagas, nagas e nages, seres femininos e seres masculinos, seres andrógenos, que sussurram segredos, que sussurram tesouros de consciência para a humanidade. Por isso a serpente. Por isso a serpente, porque essa foi a figura que o ser humano conseguiu reconhecer no invisível, e essa figura ela vem diretamente da consciência da Terra, da inteligência amorosa da Terra. Não são figuras boas, não são figuras más, são figuras que nas histórias elas podem ser irritadas, elas podem, né, ficar aí perturbadas pela ação humana, então elas não são figuras benevolentes, amorosas, amor de graça, né? Bombardeia aí que a gente vai mandar amor de volta. Não, elas são figuras que estão também prezando pelo equilíbrio da Terra. E elas são serpentinas. Então a serpente está muito presente, né? A serpente, dentro de tradições que honram a natureza, que honram o sagrado real, o sagrado que está vivo dentro de nós, que está vivo na Terra, que não precisa que a gente acredite em nada, que a gente, né, cristalize dogmas. Não é necessário isso aqui. Não cristalizaremos dogmas. Nada que você precisa acreditar. Nada que você precise simplesmente engolir a seco vai ser fundamento do que a gente trabalha aqui. Porque a gente precisa de enraizamento na realidade. E essas figuras, voltando, né, aquelas figuras do cemitério, elas, vocês acham que elas não estavam com o papo aberto com a serpente? Com a serpente que fala ali? Estavam com o papo aberto, estavam recebendo informação. Informação tem segredos, até no budismo mais transcendental, mais elevado na consciência, os nagas são figuras presentes. Quando o Buda se ilumina, a serpente que surge atrás dele e cobre ele assim, é um rei naga. Então a simbologia que se diz aí é que a força da natureza se se coloca num lugar de reconhecimento da consciência que desperta, da consciência que se ilumina para o Dharma, para viver a serviço do alívio do sofrimento de todos os seres. Se pudesse resumir, né, o que é o Dharma em uma palavra, seria isso. Então, voltando, né? Não tô indo para lugares que não são onde a gente tem que ir, mas lugares relevantes também. Mas voltando a essas expressões do feminino. A primeira que se consolida dentro dessa visão que a gente está falando aqui, dessa linha, uma das primeiras que a gente tem registro em pedra, em arquitetura, antes mesmo da linguagem escrita, antes mesmo da linguagem escrita não, vai, antes mesmo de se escrever algo sobre ela, é Chamunda. E Chamunda é só uma delas, a gente vai falar sobre todas elas. Só que eu tô trazendo ela e ela é tão relevante pra gente porque ela é uma figura que transcendeu o tempo, só que ela continua num corpo humano. Então ela seria o que, que acontece com um corpo humano se ele continuasse o seu processo de envelhecimento depois, assim, indeterminadamente. Então ela é cadavérica, ela tem os olhos fundos, ela tem o cabelo desgrenhado, o ventre dela é puxado para dentro. Ela tudo para ela sustenta a destruição plena, assim. Ela tá ali, tudo tá se destruindo e ela tá ali de olhos arregalados, observando aquela destruição, sustentando, sendo testemunha da dissolução. Ela não é bonita, ela não é benevolente, ela não é doce, ela também não é agressiva, ela também não tá voando em cima de ninguém. Ela tá dançando entre a dissolução e o retorno ao vazio. Com o seio caído, enrugada. O oposto do que a gente tem como um exemplo da beleza, né? Da beleza
cheia de procedimentos, a beleza harmonizada, a beleza pedofilizada. Então, ela é uma figura muito forte aqui. E não temos que acreditar em Chamunda, tá? Não é que existe Chamunda, ou lá onde tem Deus. Chamunda, ela nos convida, ela é uma representação arquetípica, ela é um espelho, ela te convida a olhar para essa imagem simbólica dela, para o que ela está carregando nas mãos, para o que ela está vestindo, para você se ver, o que é isso em mim? Onde eu sustento aquilo que precisa ir embora? Onde eu transito entre o vazio e o renascimento? Onde eu sustento esse envelhecimento do meu ser como algo sagrado? Então, cada uma das mátricas vai trazer um arquétipo e vai contar uma história visual pra gente. Algumas têm um pouco de mito, mas elas vão contar principalmente uma história visual pra gente de uma referência de feminino. A gente teve como referência de feminino quem, né? Xuxa, Angelina Jolie, Mãe Maria, Madalena, já, né, trazendo um pouco mais aí de vermelho para nossa história. Mas estamos falando de faces do feminino que não nos contaram e que são muito necessárias para esse momento. E que nesse trabalho estão conectadas a momentos do nosso ciclo. Então a gente vai ter a oportunidade de passar algumas rodas do nosso ciclo e entrando em contato com essas faces de um feminino que praticamente foi esquecido. A gente tem muito a falar sobre elas, essa aula não é para falar sobre elas, é para falar por que, que a gente está fazendo uma jornada trazendo essas forças, porque elas são forças necessárias para os tempos de hoje. Elas não são uma mandala de deusas já domesticadas pelo patriarcado, elas são uma das primeiras mandalas de reconhecimento feminino feita pelas mulheres do passado para tempos de guerra, para tempos de caos, para tempos de degeneração, para tempos onde algo do feminino que não é o feminino que vai bombar no Instagram, mas que precisa ser honrado, que precisa estar integrado dentro de nós para a gente seguir forte a nossa travessia. Então, elas nos ajudam a reconhecer forças internas, elas não são forças a serem veneradas, não é, eu amo, né? Não é esse lugar, é identificação arquetípica. E aí, já falei demais, me empolguei, né? Passo a palavra aqui para a Pri, para, né, ela vai explicar aqui para a gente como vai funcionar a nossa jornada. E aí, a gente, depois disso, abre para nossa partilha. É isso, gratidão por apresentar aí esses arquétipos, um pouquinho, né, desses arquétipos que a gente vai trabalhar na mátrica, esses arquétipos das mátricas. Bom, eu vou rapidamente passar pelo conteúdo da jornada em si, né? Só para vocês terem uma ideia do que vai rolar. Antes disso, eu só quero trazer uma reflexão do lugar que a mátrica nasce, né? Porque muitas mulheres, o que acontece? Nós mulheres hoje a gente cuida de tudo, cuida de todos, né? Mas dificilmente, né, a gente tem espaços reais para escuta, para nutrição, para reconexão, né, de quem somos. Então a mátrica ela nasce desse lugar, né? Essa jornada ela não é um curso, né? Então não vai ser um modelo curso cheio de informações só para a gente consumir e ter um saber. É uma travessia, né? Então, uma travessia aí de um ciclo de 28 dias, inspirada nos ciclos da Lua, nos ciclos femininos, né? Onde cada mulher é convidada a desacelerar, trazer essa escuta interna, se nutrir, né? Nutrir partes de si que ficaram esquecidas, né? Diante do ritmo da nossa vida, assim como as mátricas que ficaram esquecidas também, né? Como a Marília disse.
Então, ao longo desses 28 dias, a gente vai caminhar juntas através de práticas, de encontros ao vivo também. É um encontro onde a Marília vai aprofundar em todos os arquétipos das mátricas, né, das práticas que ela vai trazer durante aí esse ciclo inteiro. Encontro onde eu vou trazer também as potências, sombras de cada fase do ciclo, do nosso ciclo, né, interno. Meditações, vamos trazer o cacau, consagração de cacau, essa medicina para ancorar também, né, a mátrica. Reflexões sobre o feminino, né, conexão com os arquétipos, como eu disse, e conteúdos que ajudem cada uma a se aprofundar no seu processo, né? Então, não é uma jornada para fazer correndo, consumir conteúdo, é um espaço para viver processo de reconexão e consciência, tá? Então, na estrutura, práticas para cada fase do ciclo, que serão diárias ou não, tá? Então, não queremos também encher vocês de muita coisa, porque a gente sabe que também, né, da correria, então vamos trazer práticas dentro de cada fase. Cada momento do ciclo vai ser acompanhado por um ou mais arquétipos, né, das mátricas, conteúdos, práticas específicas. Essa estrutura ela acompanha o movimento natural do feminino, tá? Então, para que cada uma de vocês vão percebendo as energias que se manifestam dentro de si, né? A gente vai iniciar fazendo esse movimento de 28 dias externa primeiro, seguindo a lua externa. Então, isso vai iniciar com a lua externa, uma lua nova externa, para depois a gente fazer esse movimento, cada uma poder fazer esse movimento seguindo a sua lua interna, tá? Então a gente também sugere um diário de jornada, né? Que cada uma tenha o seu diário, compre um caderninho ou faça isso, se preferir, no celular, cada uma da forma que preferir, que combinar melhor consigo, né? Esse diário ele funciona como um espaço de registro, acompanhamento do seu processo. Então, você pode anotar ali percepções, emoções que você tiver, sonhos, insights, reflexões que surgirem, né, ao longo da jornada. Eu acho a escrita muito poderosa, né? A escrita ela é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu já tive momentos que consegui acompanhar o meu ciclo completo, escrevendo realmente todos os dias um parágrafo que seja de qual é o dia que eu tô, como eu tô me sentindo hoje, ou algo importante que aconteceu. Isso, ao longo do tempo, vai auxiliando muito a gente a ter depois essa percepção natural do momento que a gente está no nosso ciclo, né? Temos também o grupo, tem da Mátrica, né? Que é um grupo de partilha. A gente quer que esse grupo seja utilizado como partilha, que cada mulher se expresse dentro desse grupo, um espaço para troca de experiências, perguntas, reflexões, compartilhar o que cada uma está vivendo também na sua vida, dentro da jornada, o que tá chegando, né? O que está se mostrando a partir da jornada. Então, aproveitem esse espaço do grupo, né? Como um campo de troca e de apoio, tá? E o foco é a experiência, tá? É importante dizer que a Mátrica ela não é um curso intelectual, então ele é um processo, né, de escuta, partilha, para que cada uma possa se aproximar de si mesma. Deixa eu ver, a Marília, você quer trazer algum ponto, mas antes de eu concluir? Sim, queria dizer Pode só falar. que a gente, tanto para a sua reflexão, que você pode trazer no seu diário, né, ou no celular também, quanto na tenda mátrica, muitas vezes a gente vai propor uma reflexão, né? Então, nas atividades diárias, algumas vezes a atividade ou ela vai ser só a reflexão, ou vai ter, né, de repente mais alguma proposta, mas que finaliza com uma reflexão. E como a gente está aqui no espaço de um espaço matrístico, nada é obrigatório. Então não é que você tem que responder todas as reflexões, seja no seu diário, seja no grupo, mas elas são um convite que essa reflexão possa acontecer. E muitas vezes
por que não, se você, né, tiver digitado ali, ou de repente gravado, né, se gravado respondendo a pergunta e depois consegue transcrever isso, levar essa reflexão para o grupo, porque a gente, né, a própria ideia da tenda mátrica é ela ser um lugar onde a gente vai construir a sabedoria, o aprendizado juntas, e o que uma consegue elaborar, consegue compreender, os insights que cada uma possa ter, vocês não assim tenham dúvidas o como isso é enriquecedor para o grupo. Às vezes, não porque você está tendo ali um grande insight, uma grande revelação, mas porque você está se permitindo ser humana, você está se permitindo sentir e nomear emoções e situações humanas suas que de repente para uma outra mulher, só de ler, ela já sente alívio, ela já tira uma carga das próprias costas, da própria consciência. Então é um processo de libertação coletiva e é muito importante que vocês treinem trazer a sua voz. Esse é um lugar assim extremamente relevante, eu diria assim, é o coração da nossa jornada, a nossa tenda, o nosso grupo no WhatsApp de partilha, para que a gente realmente habite esse lugar. A gente está vivendo tempos onde a gente está se tornando consumidoras cada vez mais passivas. Antes a gente pelo menos até dava coraçãozinho, né, nas coisas umas das outras. Hoje em dia a gente só passa, né? A gente silencia, observa, testemunha e passa. E a gente precisa fazer um exercício para reverter isso, e o exercício é falar, se expressar, escrever. Então, né, só queria frisar esse ponto. É isso, gratidão, Má, pelo compartilhar. É isso, gente. A gente quer abrir esse espaço realmente para troca. A cura acontece muito através desse reconhecimento, as nossas curas, né? É extremamente curativo estar entre mulheres e a gente quer resgatar essa potência que está sendo perdida, né? Está sendo perdida ao longo do tempo, com esse excesso de informações, né? Então, o foco é esse resgate mesmo. Então, tragam a voz de vocês para a tenda, né? Eu sei que às vezes inicia ali um pouco tímida, mas vamos tentar trazer isso que vai ser muito, muito curativo, muito maravilhoso essa troca, né? Dentro da tenda. As práticas, como a Marília falou, nada vai ser obrigatório, né? Tudo é sugestões para cada uma fazer no seu tempo, tanto que o acesso, vocês vão ter um bom tempo de acesso, né, a tudo isso aí, para que possam vivenciar no tempo de vocês, tá? O objetivo é esse, reconexão, aproximar, né, no tempo de vocês sem uma regrinha, né? A gente não quer, a gente quer quebrar as regras aqui, né? Além de tudo isso, a gente vai disponibilizar um acervo de referências também, tá? Esse acervo, ele não é um conteúdo obrigatório, tá? Ele é um, um bônus, né? Algo que a gente vai disponibilizar que vai ser alimentado com o tempo. Então, a gente vai colocar ali playlists, imagens e referências simbólicas, indicações para vocês de estudos, filmes, livros, séries, documentários, enfim, referências bibliográficas, o que a gente sentir que possa agregar, né, a cada uma. E esse acervo ele vai estar disponível na plataforma da jornada também, tá? Então, é, mais coisas teremos dentro das práticas. Vou trazer saberes de ervas também para vocês, né? Para cada fase do ciclo. Vai ter bastante coisa dentro dessas práticas aí para cada fase. E cacau, né? Também traremos aí cacau para a nossa jornada, essa medicina ancorando. Então, passo a fala agora para a Má novamente, para ela trazer um pouquinho do cacau para gente. Era eu que tava com a mão levantada ou era alguma outra pessoa? Era eu? Era você mesmo. Esqueci de abaixar. Bom, gente, cacau, né? Tem alguém aqui que nunca tomou, que não sabe do que se trata? Eu acho que a maioria de vocês tá chegando aqui, já participaram dos cursos, né? Das jornadas com cacau, de aprofundamento, de estudo, então acredito que dispensa grandes explicações, né?
Ao mesmo tempo, é a nossa planta mestra, ela, com todos os benefícios que o cacau traz, ela é a medicina perfeita para a nossa jornada. Para muito trabalhos com o feminino, o cacau é uma medicina maravilhosa, justamente pela gentileza, pela força, pelo despertar da nossa voz, pelo acolhimento, por ser uma medicina que vem sendo trazida por mãos femininas ao longo de toda a sua história. Então, quem sente de tomar o cacau com a gente vai também propor ao longo das jornadas, vamos experimentar juntas, agregar ingredientes associados a cada fase do ciclo ao cacau para sentir como essas energias se complementam em determinada fase do ciclo, assim como outras sugestões, né, de alimentação. Quando a gente fala em cacau, a gente está falando, a gente está olhando o nosso olhar para a nutrição. Então, para a gente olhar também a partir de uma perspectiva bem suave também, quase como se fosse uma especiaria que a gente coloca no nosso preparo, né? Para a jornada, na nossa vivência da jornada, de ervas, de alimentos, de especiarias para colocar no cacau a cada um dos momentos do nosso ciclo também. E se você já precisar, né, nesse momento providenciar o seu cacau, agora é a hora. Eu acredito que no grupo do WhatsApp, na descrição, a gente já tem ali o link do formulário, caso você precise de uma indicação para comprar o cacau. Também vamos deixar essa informação na plataforma da Hotmart e a gente também orienta vocês que se, né, agora, de agora até o início real da lua externa, como a Priscila falou, né, a lua que está lá no céu, que vai ser a lua nova, que vai marcar esse primeiro momento, e a gente faz assim porque cada mulher tem o seu momento de menstruação próprio, né? E você vai descobrir ele ao longo desse momento, mas para que a gente possa ter uma jornada toda juntas, a gente vai seguir a lua do céu. Então, de agora até lá, providencie o seu cacau, se você quiser fazer esse estudo. A gente vai disponibilizar em breve também, pouco a pouco ao longo da jornada, os ingredientes que você vai precisar para cada uma das fases. Nesse primeiro momento, essa parte das ervas e tudo mais é mais para você conhecer mesmo, porque se você não estiver vivenciando, se você não estiver menstruado na lua nova, não vai fazer muito sentido você consumir uma especiaria ou um alimento indicado para a fase menstrual se você tiver, né, na sua ovulação, por exemplo. Mas quando você for fazer essa jornada a partir do seu ciclo interno, então quando terminaremos uma lua externa, quando iniciarmos na lua interna, ou seja, quando a gente for fazer a nossa jornada pessoal, seguindo essa jornada a partir do seu primeiro dia de ciclo, se você é uma pessoa que menstrua, você vai fazendo agregando esses ingredientes a cada um dos momentos do seu próprio ciclo. Se você é uma mulher que por qualquer motivo não menstrue, você desde já pode trazer os ingredientes para cada uma das fases, porque como a Pri falou, a lua externa, ela também rege os nossos ritmos internos, então essa associação ela ainda se faz positiva para o autoconhecimento que a gente propõe aqui. Outra sugestão que eu trago como preparativo seria você pensar em um altar. O altar para essa jornada, dentro da perspectiva das mátricas, ele é um altar muito simples, tá, gente? Não é um altar que você precisa ir atrás de imagens, que você precise fazer. Não é um altar de reverência, ele é um altar de aterramento. Então, eu tô propondo um altar bem minimalista, vou até tirar uma foto dele depois, vou colocar no meu Insta, né, nos meus stories, vocês dão uma olhadinha lá, coloco no nosso grupo também, para vocês verem como que eu montei, porque a minha ideia é que a cada uma das mátricas que for aparecendo, eu vou colocar uma pedra
nesse altar. Ele é um altar, assim, para mim também muito visceral, né? Um altar onde a gente está indo se conectar com os ossos da terra. Então, o elemento que representa a terra para mim no meu altar vão ser as pedras, cada pedra representando uma das mátricas. Trago também a presença bem minimalista, uma vela ali para o fogo, o ar eu nem sinto tanto de colocar porque ele já está presente, e um negocinho com água ali, porque também, né, falar em feminino e não falar de água não dá. Mas é um altar muito simples, tá? E convido vocês também a fazerem esse altar. Bom, a gente já está chegando no, na última etapa aqui da nossa jornada. Para quem vai acompanhar através da gravação, agora você fica com a pergunta, e essa pergunta você pode responder, seja nos comentários dessa sessão da onde você está assistindo a gravação, seja na nossa tenda mátrica. E para quem está aqui com a gente vai, né, convidar que traga as suas respostas ao vivo conosco. Então, a pergunta que a gente faz é para que você se apresente brevemente e responda a pergunta que é: o que que você sente quando você pensa na ideia de uma divindade feminina? Então, só isso, assim, o que que você sente quando a ideia da deusa ou de uma deidade feminina, né? O que isso significa para você? Responde pra gente nos comentários e, se possível, lá no grupo também, para manter a conversa acontecendo e a gente dá início à nossa jornada dessa forma. Sejam todas muito bem-vindas a esse nosso espaço e seguiremos juntas.